Olá, exploradores do conhecimento! Aqui é a Nova e hoje no Mistérios da Ciência vamos mergulhar em um dos enigmas mais complexos da geopolítica moderna. Imagine tentar rastrear um gigantesco porta-aviões em movimento no meio de uma tempestade violenta, a milhares de quilômetros de distância. Parece uma tarefa impossível para a tecnologia comum. A verdade é que no campo de batalha do século XXI não há mais nenhum lugar para se esconder. Olhando a partir do frio e vasto espaço sideral, cada movimento estratégico de tropas e frotas navais é visto com uma clareza assustadora, exatamente como peças de xadrez sendo movidas em um tabuleiro digital de altíssima resolução. A independência no desenvolvimento de tecnologias de navegação espacial tornou-se o principal fator determinante para a vitória ou a derrota em conflitos assimétricos contemporâneos. Quem controla os dados orbitais controla absolutamente o fluxo e o resultado da guerra na superfície do planeta. O domínio do espaço é o domínio da Terra. Um míssil inteligente, por mais avançado que seja seu motor ou sua ogiva, torna-se completamente cego sem as coordenadas exatas do alvo. Sabemos que o Irã não possui centenas de satélites militares próprios em órbita terrestre baixa, mas ainda assim eles demonstram uma capacidade de atingir alvos com uma precisão milimétrica assustadora. Qual seria o grande segredo por trás dessa precisão letal? A resposta está nas alianças estratégicas e no compartilhamento de tecnologia de ponta. Eles essencialmente pegam emprestado o olho do dragão, uma vasta e sofisticada constelação de satélites chineses que orbita silenciosamente acima de nossas cabeças, vigiando cada centímetro. Para entender essa dinâmica, precisamos começar analisando a vulnerabilidade fatal dos sistemas de navegação ocidentais. Historicamente, o sistema de posicionamento global, o famoso GPS, foi desenvolvido e é estritamente controlado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele revolucionou a navegação civil, mas esconde um perigo militar. Por que depender exclusivamente do sinal de GPS americano é considerado um verdadeiro suicídio tático para os militares de nações em desenvolvimento ou potências rivais? A resposta reside no controle absoluto do interruptor. Em tempos de guerra ou tensões diplomáticas severas, o sinal pode ser degradado, criptografado ou totalmente desligado. Além do desligamento intencional, existe a ameaça constante do spoofing, uma técnica de guerra eletrônica altamente sofisticada. O spoofing ocorre quando um sinal de navegação falso, porém mais forte que o original, é transmitido para enganar os receptores de mísseis, fazendo com que eles acreditem estar em um local completamente diferente. Imagine um míssil balístico de longo alcance, carregado e lançado com sucesso, sendo suavemente desviado de seu curso por coordenadas falsificadas, caindo inofensivamente no oceano ou em um deserto vazio. É exatamente esse cenário de pesadelo tecnológico que nações aliadas ao eixo oriental precisavam evitar a todo e qualquer custo tático. A guerra eletrônica moderna transformou o espectro eletromagnético em um campo de batalha invisível, mas intensamente disputado. Sem uma alternativa viável e segura de navegação por satélite, qualquer arsenal de mísseis, por maior que seja em número, torna-se essencialmente uma coleção de foguetes não guiados inúteis para ataques de precisão. É exatamente neste ponto crítico da geopolítica espacial que entra em cena uma obra-prima da engenharia aeroespacial chinesa, o Sistema de Navegação por Satélite Beidou. Nomeado em homenagem à constelação da Ursa Maior, o Beidou não é apenas uma simples resposta ao GPS americano, mas sim uma evolução tecnológica projetada para a independência total. Concluído em 2020, o sistema Beidou consiste em uma vasta rede de dezenas de satélites posicionados em diferentes órbitas terrestres. Ao contrário dos sistemas ocidentais, ele utiliza links intersatélites de alta velocidade, permitindo que os satélites se comuniquem diretamente entre si, sem depender primariamente de estações terrestres. Esta arquitetura descentralizada de comunicação intersatélite torna o Beidou incrivelmente resiliente contra ataques de destruição de infraestrutura na superfície. Se uma estação de controle em solo for neutralizada, a constelação no espaço continua a operar e fornecer dados de posicionamento contínuos, garantindo a sobrevivência do sistema. Mas o verdadeiro diferencial do Beidou, e o motivo pelo qual ele altera o equilíbrio de poder no Oriente Médio, é o seu serviço de precisão restrita. Enquanto o sinal civil aberto oferece uma precisão razoável de poucos metros, o sinal criptografado de nível militar fornece uma precisão absurdamente alta, na escala de centímetros.
A China oferece acesso exclusivo a esse sinal de nível militar estritamente aos seus parceiros estratégicos mais valiosos. Ao integrar os receptores Beidou em seus mísseis balísticos e drones de ataque, o Irã subitamente obteve a capacidade de realizar ataques cirúrgicos de precisão, eliminando sua antiga dependência e vulnerabilidade ao GPS. Essa integração tecnológica muda completamente a doutrina militar. Um míssil que antes era considerado uma arma diária, com uma margem de erro de dezenas de metros, transforma-se em um atirador de elite mecânico capaz de atingir o convés de voo de um porta-aviões em movimento no mar agitado ou a entrada exata de um bunker subterrâneo. No entanto, saber para onde ir é apenas metade do problema de um ataque de precisão. A outra metade, ainda mais complexa, é saber exatamente onde o alvo está em tempo real. É aqui que os satélites de observação da série Yalgan entram na equação, fornecendo uma visão onisciente, não importando as condições climáticas ou a hora do dia. A constelação Yalgan é frequentemente rotulada como satélites de sensoriamento remoto para monitoramento agrícola ou prevenção de desastres naturais. Contudo, analistas de inteligência globais sabem que o verdadeiro propósito desta rede é a vigilância oceânica e terrestre contínua, formando a espinha dorsal de um sistema de alerta antecipado. O segredo por trás da capacidade de visão implacável dos satélites Yalgan reside em uma tecnologia chamada radar de abertura sintética, ou SAR na sigla em inglês. Diferente das câmeras óticas tradicionais que ficam cegas à noite, ou quando há nuvens espessas bloqueando a visão da superfície, o radar SAR cria suas próprias imagens usando micro-ondas. O funcionamento do radar de abertura sintética é uma maravilha da física aplicada. O satélite emite pulsos rápidos de energia de rádio em direção à Terra. Esses pulsos de micro-ondas penetram facilmente através de tempestades, fumaça densa e escuridão total. Quando essas ondas atingem a superfície, elas refletem de volta para a antena no espaço. A genialidade está em como os materiais reagem a essas ondas. A superfície calma do oceano reflete as ondas do radar para longe do satélite, aparecendo como um espaço escuro na imagem final. No entanto, objetos metálicos angulares, como o casco imenso de um navio de guerra ou um porta-aviões, refletem o sinal fortemente de volta para o receptor. Ao processar matematicamente o tempo e a intensidade desses ecos de radar enquanto o satélite se move em alta velocidade ao longo de sua órbita, os computadores de bordo conseguem sintetizar uma imagem de altíssima resolução. O resultado é um mapa tridimensional incrivelmente detalhado do alvo, revelando sua posição exata e direção de movimento. Com a constelação Yalgan rastreando o alvo através das nuvens e o sistema Beidou fornecendo as rotas de navegação precisas, o próximo desafio tecnológico colossal é a comunicação. Como transferir essa imensa quantidade de dados táticos do vácuo silencioso do espaço sideral para as bases de lançamento na Terra em tempo real sem ser interceptado? A resposta está em sistemas avançados de comunicação ótica por laser e canais de dados criptografados de alta frequência. Quando um satélite Yalgan detecta a frota inimiga no Golfo Pérsico, ele não precisa esperar até passar sobre uma estação terrestre amigável para descarregar as informações vitais que acabou de processar. Em vez disso, ele transmite o pacote de dados táticos através da rede de retransmissão intersatélites na velocidade da luz. Em questão de milissegundos, as coordenadas de GPS hiperprecisas e as imagens de radar SAR são enviadas através de continentes, saltando de satélite em satélite até alcançarem o receptor seguro mais próximo. Esse receptor final raramente é uma antena exposta no topo de uma colina. A inteligência espacial é direcionada para antenas receptoras altamente camufladas embutidas nas rochas ásperas das montanhas iranianas. A partir daí, cabos de fibra ótica profundamente enterrados levam a informação vital direto para os centros de comando subterrâneos. Este fluxo contínuo de informação forma o que os estrategistas militares chamam de kill chain, ou cadeia de abate. É o processo sequencial rigoroso desde a detecção inicial da ameaça, passando quanto mais rápida e invisível for essa cadeia, mais letal é a força. Com acesso a esta infraestrutura espacial de ponta, o tempo de reação das forças de defesa costeira do Irã foi reduzido de horas de incerteza para meros minutos de precisão matemática. Quando os operadores nos bunkers recebem a telemetria, eles inserem as coordenadas em seus sistemas de mísseis antinavio em um processo quase automatizado. Os mísseis balísticos antinavio, verdadeiros monstros de engenharia de propulsão sólida, emergem de seus silos ocultos nas montanhas.
Guiados inicialmente por sistemas de navegação inercial próprios, eles sobem para a estratosfera, mas ao longo de todo o trajeto estão constantemente recebendo atualizações de correção de curso da rede Beidou. Esta integração perfeita entre sensores orbitais estrangeiros e poder de fogo local cria uma sinergia assustadora. É uma forma de simbiose tecnológica onde uma nação fornece a visão onisciente e a outra fornece a capacidade de ataque cinético massivo. Uma parceria que neutraliza as vantagens tradicionais das frotas navais de superfície ocidentais. Mas de onde exatamente esses ataques são lançados? Para proteger seu arsenal da retaliação aérea imediata, o Irã construiu o que só pode ser descrito como vastas cidades de mísseis subterrâneas. Complexos labirínticos esculpidos profundamente nas entranhas das montanhas de Zagros, impenetráveis à observação óptica convencional por satélite, a construção dessas fortalezas subterrâneas colossais é um feito de engenharia monumental que foi significativamente acelerado pela aquisição de tecnologia avançada de perfuração. Máquinas tuneladoras de face blindada, muitas vezes baseadas em designs e patentes da infraestrutura de engenharia civil pesada chinesa, operam incansavelmente dia e noite. Essas máquinas gigantescas cortam rocha metamórfica sólida, criando túneis largos o suficiente para a movimentação simultânea de múltiplos lançadores, transportadores e eretores, os veículos pesados que carregam os mísseis. A lógica tática por trás dessas instalações subterrâneas é a sobrevivência estrutural contra a ameaça das bombas anti-bunker. Armas modernas de penetração cinética direta, como os massivos penetradores de munição maciça usados pela Força Aérea Americana, são projetadas para perfurar dezenas de metros de concreto reforçado e rocha sólida antes de detonar. Eles utilizam pura energia cinética e carcaças de aço de altíssima densidade para esmagar as defesas superficiais. No entanto, a física tem limites absolutos. Construindo essas bases a profundidades extremas, muitas vezes excedendo 500 metros abaixo do pico geológico da montanha, a sobrecarga de rocha sólida atua como um escudo protetor natural intransponível. A energia de impacto de um penetrador cinético é totalmente dissipada nas camadas superiores. A arquitetura destas cidades de mísseis também inclui portas de explosão maciças em formato de labirinto, projetadas para redirecionar e ventilar a sobrepressão de qualquer explosão que consiga atingir os túneis de entrada. Além disso, sistemas autônomos de purificação de ar e geração de energia garantem que a base opere isolada por meses. Mas o que acontece quando esses lançadores móveis precisam emergir das montanhas para disparar e recarregar? É neste momento de vulnerabilidade crítica que eles ficam expostos aos radares aéreos e satélites inimigos. Para mitigar esse risco de detecção imediata, entra no campo de batalha a fascinante ciência dos metamateriais de camuflagem. A tecnologia de furtividade quântica, amplamente pesquisada na Ásia para aplicações aeroespaciais, envolve o revestimento de veículos militares com materiais superestruturados projetados em nível nanométrico. Esses metamateriais possuem propriedades ópticas e eletromagnéticas que não existem na natureza, capazes de manipular a luz e as ondas de radar. Em vez de refletir o sinal do radar inimigo de volta para a fonte de detecção, a estrutura nanométrica da camuflagem absorve a energia da micro-onda ou, de forma ainda mais impressionante, guia a onda eletromagnética suavemente ao redor do contorno do veículo lançador, dissipando-a inofensivamente do outro lado, como água fluindo por uma pedra. Embora a invisibilidade perfeita seja um mito de ficção científica, essa tecnologia reduz drasticamente a assinatura de radar ou seção transversal de radar dos imensos veículos lançadores. Nos preciosos minutos em que eles estão fora dos túneis para lançar seus mísseis guiados pelo Beidou, a camuflagem atrasa a detecção o suficiente para garantir o disparo. Uma vez que o míssil balístico é lançado e inicia sua jornada parabólica em direção ao alvo marítimo, ele enfrenta a fase terminal do voo. O GPS ou Beidou o levaram até o quadrante correto do oceano, mas um porta-aviões navegando a 30 nós não estará mais no mesmo lugar em que estava no momento do lançamento do míssil. Para resolver este problema cinético brutal, os mísseis de última geração são equipados com sensores ópticos e infravermelhos de busca terminal na ogiva, muitos derivados de tecnologias de mísseis de precisão asiáticos. Quando o míssil reentra na atmosfera a velocidades hipersônicas, o atrito com o ar gera um escudo de plasma incandescente ao redor dele.
Superar a cegueira causada por este escudo de plasma é um desafio formidável de engenharia de materiais. Os sensores ópticos da ogiva precisam olhar através de janelas de safira sintética refrigeradas ou usar algoritmos de inteligência artificial para filtrar o ruído térmico extremo e focar apenas na assinatura de calor do porta-aviões, alvo no oceano abaixo. Ao identificar visualmente o alvo, as aletas aerodinâmicas do veículo de reentrada ajustam a trajetória final em microsegundos. É esta combinação letal, a navegação inicial global fornecida pelos satélites no espaço e a precisão terminal autônoma dos sensores ópticos que torna os mísseis balísticos quase impossíveis de serem evadidos por navios de superfície. Mas os defensores não ficam parados esperando o impacto. A principal contramedida contra essa cadeia de ataque hiperconectada é a guerra eletrônica maciça. O objetivo é tentar cegar os satélites de comunicação, cortar o link de dados da rede Beidou ou fritar os eletrônicos dos sistemas de comando subterrâneos usando armas de pulso eletromagnético. Um pulso eletromagnético não nuclear pode ser gerado por munições especiais que comprimem explosivamente geradores de fluxo magnético. Quando detonadas perto de infraestruturas de comunicação, elas emitem um pico de energia de micro-ondas tão intenso que induz correntes elétricas destrutivas em qualquer circuito não blindado, derretendo processadores vitais instantaneamente. Para proteger os nós críticos de comando perto de Teherã e nas montanhas, a engenharia de defesa recorreu à física de infraestrutura óptica pesada. Ao substituir milhares de quilômetros de fiação de cobre tradicional por redes profundas de cabos de fibra óptica, eles imunizaram a espinha dorsal de suas comunicações contra pulsos eletromagnéticos. A luz que viaja através dos finos fios de vidro da fibra óptica não é afetada pela interferência eletromagnética, não importa o quão forte seja o pulso externo. Isso garante que a telemetria crítica enviada pelos satélites orbitais alcance os computadores de direcionamento de mísseis sem ser corrompida ou interrompida pelos bloqueadores eletrônicos mais poderosos. E para garantir que o próprio sinal do espaço não seja hackeado ou interceptado no caminho, a fronteira final da segurança de dados entra em jogo: a criptografia quântica. Satélites de comunicação de nova geração estão experimentando a distribuição de chaves quânticas, usando partículas de fótons emaranhados para criar códigos inquebráveis baseados nas leis da física. Na mecânica quântica, o simples ato de observar ou interceptar um fóton emaranhado altera irreversivelmente o seu estado. Se um satélite espião adversário tentar interceptar o feixe de laser que transmite as coordenadas de alvo para o Irã, o sistema detecta imediatamente a perturbação quântica, alertando os operadores de que a linha de comunicação foi comprometida. Essa inviolabilidade absoluta dos dados táticos significa que as informações de mira provenientes do olho do dragão chinês permanecem puras e confiáveis. A criptografia quântica transforma a rede de satélites e os bunkers subterrâneos em um sistema nervoso unificado e impenetrável, imune à guerra cibernética tradicional que paralisaria forças militares convencionais. Mas o poder desta rede espacial não se limita a guiar enormes mísseis balísticos a partir de montanhas. A verdadeira ciência da guerra assimétrica é aplicar inteligência estratégica de alto nível a táticas de guerrilha e equipamentos de baixo custo. Vamos olhar para as águas rasas do Estreito de Hormuz, um dos gargalos marítimos mais críticos do mundo moderno. Nestas águas litorâneas congestionadas, submarinos nucleares ocidentais gigantescos são desajeitados, fáceis de rastrear e perigosos de operar devido à profundidade limitada. É aqui que os mini-submarinos iranianos, embarcações pequenas, silenciosas e ágeis, dominam o ambiente tático. Eles são como predadores furtivos, aguardando na escuridão das águas costeiras. Embora esses pequenos submarinos não possuam sonares poderosos de longo alcance, que denunciariam sua própria posição ao emitir pulsos acústicos ativos, eles não precisam deles. Eles operam como plataformas de disparo cegas, recebendo as coordenadas exatas da frota inimiga diretamente do centro de comando subterrâneo, que por sua vez recebe os dados dos satélites. Integrados à rede Beidou, os navegadores a bordo sabem exatamente onde estão no leito marinho confuso. Eles deslizam silenciosamente para a posição de emboscada calculada pelo algoritmo espacial, armados com torpedos supercavitantes de alta velocidade que criam uma bolha de gás ao redor de si mesmos para reduzir o atrito da água e alcançar velocidades assustadoras.
Ao combinar a visão de radar SAR dos satélites que perfuram as nuvens e a noite, com a furtividade de pequenos submarinos costeiros, cria-se uma armadilha tática quase impossível de detectar e prevenir. A frota de superfície inimiga está sendo rastreada a partir da órbita milhares de quilômetros acima e engajada por torpedos disparados a poucos quilômetros abaixo. Diante dessa vantagem esmagadora baseada no espaço, a única resposta lógica para uma potência naval ameaçada parece óbvia: destruir os satélites que estão fornecendo os dados. Essa necessidade tática impulsionou o desenvolvimento acelerado de armas anti-satélite, conhecidas como ASAT, inaugurando uma nova e perigosa era de militarização do espaço. Mísseis interceptadores lançados de caças em alta altitude ou de cruzadores navais podem atingir a órbita terrestre baixa utilizando veículos de destruição cinética que colidem com satélites a velocidades orbitais impressionantes, estilhaçando-os instantaneamente. No entanto, destruir um satélite no espaço não é como afundar um navio no oceano. As consequências são duradouras. O dilema tático central é que o uso de armas antissatélite destrói a infraestrutura física de comunicação global de forma indiscriminada. Além disso, o espaço orbital é uma jurisdição compartilhada por toda a humanidade, governada por tratados internacionais frágeis. Uma guerra aberta no espaço sideral teria repercussões diplomáticas e econômicas catastróficas para todo o planeta. Mas o perigo geopolítico empalidece em comparação com o risco físico extremo conhecido na astrofísica como a Síndrome de Kessler. Proposta pelo cientista da NASA Donald Kessler em 1978, essa teoria descreve um cenário de pesadelo ecológico espacial, onde a densidade de objetos na órbita baixa da Terra atinge uma massa crítica insustentável. Se um conflito militar resultar na destruição deliberada de vários satélites de observação Yalgan ou de navegação Beidou, milhares de estilhaços metálicos viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora seriam espalhados pela órbita. Cada um desses estilhaços, mesmo do tamanho de um parafuso pequeno, possui energia cinética suficiente para perfurar blindagens espaciais. O verdadeiro horror da síndrome de Kessler é a reação em cadeia descontrolada. Os destroços da primeira colisão atingem outros satélites inocentes, comerciais ou meteorológicos, fragmentando-os em milhares de novas peças mortais de lixo espacial. Esses novos destroços atingem mais satélites, gerando uma cascata exponencial de destruição incontrolável. Se essa cascata de colisões ocorrer, uma camada impenetrável de detritos perigosos envolveria a Terra por décadas ou até séculos. Isso não apenas destruiria a infraestrutura moderna baseada no espaço, internet, previsão do tempo, navegação civil, mas também tornaria qualquer futuro lançamento de exploração espacial impossível. Ficaríamos presos no planeta. Portanto, a precisão assustadora dos mísseis abrigados nas cidades subterrâneas do Irã é muito mais do que apenas uma conquista de engenharia de propulsão balística local. Ela é o resultado direto de uma complexa teia de interdependência tecnológica e alianças geopolíticas invisíveis, costurada firmemente através do vácuo silencioso do espaço sideral. O olho do dragão chinês, composto pelas constelações de navegação Beidou e de observação Yalgan, atua como sistema nervoso central distribuído dessa nova forma de guerra assimétrica. Ele anula as vantagens de furtividade e mobilidade das frotas navais tradicionais, transformando os vastos oceanos em campos de tiro abertos e totalmente monitorados. Ao mesmo tempo, as tecnologias defensivas de engenharia pesada, como as massivas máquinas tuneladoras criadas para esculpir montanhas, e as inovações em materiais de furtividade quântica para ocultar lançadores, garantem que a força de retaliação sobreviva tempo suficiente para usar os dados valiosos recebidos do espaço. A infraestrutura de comunicação baseada em fibra óptica profunda e as promessas emergentes da criptografia quântica blindam toda essa cadeia de comando contra os ataques de pulso eletromagnético e a guerra cibernética avançada. É um ecossistema militar holístico onde cada vulnerabilidade em um domínio é coberta pela força tecnológica de um aliado em outro domínio. A guerra do futuro não será decidida apenas por quem possui a maior força bruta naval ou os jatos de combate mais rápidos na atmosfera. Ela será fundamentalmente decidida por quem controla o fluxo invisível de fótons de dados, a precisão dos relógios atômicos em órbita e a capacidade de processar algoritmos de radar através de tempestades caóticas, seja nas profundezas esmagadoras do oceano.
onde mini-submarinos caçam como espectros silenciosos, ou na frieza do espaço sideral, onde satélites lutam uma guerra fria de sensores e lasers, a tecnologia está reescrevendo rapidamente as regras milenares do combate. O que consideramos ficção científica há apenas uma década hoje é a doutrina militar padrão. E enquanto a ameaça de armas antissatélite paira como uma espada de Damocles sobre toda a infraestrutura espacial, a terrível possibilidade da síndrome de Kessler serve como o único impedimento mútuo garantido. Uma destruição mútua assegurada não por ogivas nucleares na superfície, mas pelo colapso total da utilidade do espaço próximo à Terra. É fascinante notar como o desenvolvimento científico avança implacavelmente sob a pressão de necessidades geopolíticas extremas. A mesma tecnologia de radar de abertura sintética, que monitora o desmatamento ilegal na Amazônia ou o derretimento do gelo no Ártico, é a mesma matemática aplicada usada para guiar a destruição na superfície dos oceanos. E a mesma rede de posicionamento global Beidou, que orienta tratores autônomos na agricultura de precisão nas planícies rurais da Ásia Central, aumentando as colheitas para alimentar milhões, é a mesma constelação de satélites que garante que um míssil hipersônico não erre seu alvo em 1 milímetro. A ciência, em sua essência, é uma ferramenta absolutamente neutra. A maneira como a humanidade decide aplicar as descobertas da mecânica quântica, da engenharia aeroespacial e da física de ondas eletromagnéticas definirá o nosso futuro coletivo. Podemos construir pontes de comunicação seguras e explorar os cosmos de forma sustentável, ou podemos engaiolar nosso próprio planeta sob uma nuvem impenetrável de lixo orbital em alta velocidade. O que permanece inegável é que o paradigma da segurança global mudou permanentemente. As fronteiras não são mais definidas apenas por rios, montanhas ou linhas imaginárias desenhadas em mapas políticos de papel. A nova fronteira crítica, o terreno elevado definitivo que dita as regras do jogo na Terra, está localizada a centenas de quilômetros acima de nós no vácuo. Compreender as engrenagens ocultas destas tecnologias de vigilância espacial e comunicação quântica é essencial para qualquer analista moderno. Não se trata apenas de hardware militar e estatísticas de mísseis, trata-se da intrincada rede de inteligência de dados, física aplicada e matemática avançada que molda silenciosamente o equilíbrio de poder global. É esse nível de análise profunda e detalhada que buscamos trazer para vocês em cada episódio do Mistérios da Ciência. Queremos ir além das manchetes superficiais e desvendar a verdadeira ciência e os princípios de engenharia que impulsionam os eventos mais críticos do nosso tempo, tornando o complexo compreensível e acessível a todos. Se você achou fascinante a explicação sobre como os radares de abertura sintética conseguem ver através das nuvens espessas para rastrear alvos no oceano, ou como a criptografia quântica pode criar linhas de comunicação inquebráveis, certifique-se de apoiar o nosso canal para continuarmos produzindo documentários de alta qualidade. Deixe o seu like neste vídeo para ajudar o algoritmo a recomendar nosso conteúdo educacional científico para mais pessoas curiosas como você. Compartilhe este documentário com aquele seu amigo ou grupo de estudos que adora discutir geopolítica, estratégias espaciais e os bastidores das tecnologias de defesa militar de ponta. E agora eu passo a pergunta para vocês, nossa comunidade de pensadores analíticos. Considerando os riscos catastróficos da síndrome de Kessler, vocês acreditam que a comunidade internacional deveria estabelecer um tratado rigoroso, tornando o espaço sideral uma zona completamente livre de armas militares? Ou isso é apenas uma utopia impossível? Escreva sua opinião detalhada nos comentários abaixo, pois leio e acompanho os debates de vocês. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nossas próximas análises sobre os segredos tecnológicos da humanidade. Aqui é a Nova do Mistérios da Ciência, agradecendo pela sua companhia. Continuem questionando o mundo ao redor. Até a próxima!